a gente sabe que cada criança ela é única, ela tem a sua individualidade. E é muito comum, principalmente mães que têm 2 filhos, ou tem um sobrinho, ou tem um vizinho ali mais ou menos da mesma idade, fazer comparações. E a gente, às vezes, tem uma criança, um filho com um temperamento mais quente. E neste temperamento mais quente, existem ali algumas características da criança ser muito mais determinada, ser muito mais persistente, ser muito mais ali dominante nas suas vontades do que uma outra criança de um temperamento diferente, né? De um temperamento mais frio, por exemplo. Então, quando a gente olha 2 crianças de temperamentos diferentes, a gente vai perceber que essa criança de temperamento quente, ela tende a ter comportamentos que aos nossos olhos são comportamentos de teimosia, devido a essas características naturais deles, de ser mais determinado, de lutar pelo que deseja, de correr atrás com mais força, com mais empenho pelas suas vontades. Então, por exemplo, se uma criança com um temperamento mais quente quer muito tomar sorvete, que você leve ele para tomar sorvete, e você não quer levar para tomar sorvete, ele vai persistir nisso até ele conseguir um jeito de alcançar alguma coisa. Ou que o limite ali seja tão claro ao ponto dele entender que realmente não vai ser dessa vez. Ao contrário de uma outra criança que talvez tenha um temperamento mais frio, a criança ela é mais pacífica, mais colaborativa de natureza. E você fala, não, hoje não tem sorvete, a criança já entende, já tá tudo bem, ela não tem essa necessidade de lutar pelo desejo dela como uma outra criança de temperamento mais quente. Então, eu quero que você preste atenção muito nessas 2 questões, porque talvez, mãe, você tá em casa com uma criança de um temperamento quente, de um temperamento mais expansivo, uma criança que é naturalmente determinada, que é uma criança naturalmente mais persistente nas suas vontades, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Só que precisa ter ali um jogo de cintura com limites claros, bem estabelecidos, para que esses episódios de teimosia não venham acontecer com frequência a ponto de gerar confusão, briga e você perder a paciência com o seu filho. E por fim, presta atenção no que eu vou te falar, mãe. A falta de limites bem estabelecidos é a principal causa, a principal motivação para seu filho ter comportamentos de teimosia, de rebeldia e de desobediência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui para você. Eu sei que as crianças, elas amam testar os limites. E quando eu falo que elas amam testar os limites, eu não falo que elas estão testando nós, mães, não. Não é sobre nós, é os limites delas mesmo, tá? As crianças, elas estão em constante elaborações, né? Então, a criança, por exemplo, ela tá ali subindo as escadas, uma criança pequena, tá tentando subir os degraus da escada. E você olha para ela e faz cara feia, é provável que ela já desça um degrau. Mas se você ignora ou finge que não vê, ela vai olhar para você, vai ver se está tudo bem e vai subir mais um degrau. Não é assim que funciona? Se você tem uma criança, principalmente uma criança pequena, você vai ter esse exemplo muito nítido aí na sua mente. Que a criança ela vai testando os limites para ver até onde ela pode ir. Mas isso não é testar você, mãe, não é tentar te desafiar, não. Ela está testando seus próprios limites para saber até onde ela pode ir ou não. E isso é muito importante a gente levar em consideração. Uma criança pequenininha aí que está na fase de querer colocar o dedo na tomada, ela vai se aproximando, ela vai chegando pertinho da tomada, ela olha para você. Se você não fala nada, ela vai se aproximando mais, até que chega o momento que ela está lá, com o dedinho na tomada. Então, a gente precisa entender isso, que criança ama, elas adoram testar os limites. Isso faz parte mesmo do desenvolvimento delas, que elas estão aqui aprendendo, explorando, querendo conhecer esse mundo, como que as coisas funcionam. Então, a criança ela está ali fazendo suas elaborações, testando seus limites, e isso é natural. E o que a gente precisa entender, mãe, é que o nosso papel é conduzir essa criança. É conduzir essa criança a fazer o que pode ser feito ou a não fazer aquilo que não pode ser feito, com limites. Só que sabe qual que é o problema, mãe? Ninguém nunca ensinou a gente a realmente colocar limites para os nossos filhos. Ninguém nunca ensinou. Eu saí da maternidade, eu não sabia colocar limites na minha filha.
Ninguém nunca me ensinou, nenhuma pediatra chegou perto de mim e falou como que eu deveria colocar limites. Ninguém trouxe para mim embasamento científico sobre comportamento humano, falando, olha, é assim que coloca limites. O que nós sabemos sobre limites aí no popular é que a gente precisa ser rígido, que a gente precisa ser duro, que a gente precisa ser firme, que a gente tem que falar não. O que a gente sabe sobre limites é isso, que a gente precisa ser firme, que a gente precisa ser rígido, que a gente precisa dizer não. Isso é o que a gente entende de limite, não é verdade? Só que por trás desse entender popular que nós acreditamos, não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhum estudo que mostre sobre como que os nossos filhos vão reagir ou sobre como que nós devemos realmente se comportar. Então, por isso que hoje, quando a gente fala sobre comportamentos de teimosia, comportamentos de rebeldia, a criança ela está ali no seu processo de aprendizado, que ela realmente vai ter esses comportamentos, ela precisa de nós, mães, pais, adultos, colocando ali limites para essa criança. E limites para essa criança é a maior prova de amor que a gente pode dar para ela. Porque é fazer essa criança se sentir segura, se sentir bem com os limites.